Olá pessoal, parada obrigatória. E o assunto da vez é a gente falar a respeito de adequação à linguagem. Esse assunto é um assunto tanto quanto recente, de uns 10 a 15 anos, porque até pouco tempo eles apenas falavam em língua portuguesa no sentido de língua única. Ou seja, existia apenas uma única maneira de falar. E que essa maneira de falar tinha de ser a fala igual à escrita. E a gente vê que isso não está tão adequado assim, né? Dizia-se que existia o certo e o errado. Hoje, do ponto de vista linguístico, existe o adequado e o inadequado. Ou seja, do mesmo jeito que eu não posso usar qualquer roupa em qualquer ambiente, eu também não posso utilizar a minha fala em qualquer situação para com qualquer pessoa. Então, preste atenção que existem 5 elementos básicos que você precisa se preocupar antes de falar. Primeiro deles, a relação do interlocutor. Eu preciso me preocupar com quem eu falo, porque é isso que estabelece a comunicação. Eu preciso estabelecer comunicação entre os interlocutores, ou seja, o emissor e o receptor. Se por acaso o receptor não consegue entender aquilo que a mensagem foi apresentada, não houve comunicação. Afinal de contas, comunicação é uma ação comum. Por ser comum, é para que os dois interlocutores se entendam, independente se é aquele que fala e aquele que escuta, ou se é aquele que escreve e aquele que lê. Mas a gente tem de se preocupar com o interlocutor. Por exemplo, um professor, embora ele domine um determinado conteúdo, ele não deve utilizar a mesma linguagem para seus alunos no ensino superior e se por acaso ele for a educação infantil, por exemplo. Oi? 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 Se ele manter a mesma linguagem de ensino superior para a educação infantil, com certeza essas crianças elas não vão entender. Então eu preciso adequar a minha linguagem ao meu interlocutor. Um outro item corresponde ao espaço. Eu tenho que me adequar à minha linguagem ao espaço. Eu não vou falar do mesmo jeito em um jogo de futebol e uma festa e um velório em uma igreja. Eu tenho que utilizar uma linguagem adequada ao espaço no qual eu estou. Se por acaso eu não me preocupo com isso, problemas podem acontecer. Imagina, você está numa reunião de negócios, o CEO está lá comentando alguma coisa e de repente você age como se estivesse numa festa com seus novos melhores amigos de infância. Oi? Oi? Se preocupa com isso mesmo. Um outro elemento corresponde à situação. Vamos lá. Imagina que você vai dar um comunicado do nascimento de uma criança e imagina que você vai dar um comunicado de desligamento de um determinado funcionário em um determinado lugar. Consequentemente, a maneira como você vai falar vai ser diferente. A situação é diferenciada. Você precisa se preocupar com isso nesse momento. A situação é um elemento que faz com que eu consiga adequar a minha linguagem. Um outro elemento é a relação entre a pessoa que fala e a pessoa que escuta. Se por acaso eu não conheço a pessoa e vou conversar com ela pela primeira vez, eu vou tratá-la como meu novo melhor amigo de infância? Não, né? A tendência é você tratar de maneira formal, de maneira educada, para pedir alguma coisa. Eu estou no meio da rua, estou perdida e quero saber em qual rua como é que eu posso encontrar tal rua. Se eu não me preocupo com a maneira com a qual eu vou lidar com determinada pessoa, com certeza essa pessoa não poderá me responder da maneira que eu mais vou querer ou que eu mais vou me agradar, né? Enfim, respeito para ser respeitado. Fato. E o segundo é em relação à intenção. Fato. Nenhum texto é escrito ou produzido oralmente se não tiver alguma intenção. Todo texto tem algum propósito, tem algum objetivo, todo e qualquer texto. Isso é fato. Por quê? Digamos que você vai escrever uma cartinha de amor para o grande amor da sua vida. Esse texto, ele não vai ser escrito do mesmo jeito se você estiver fazendo uma solicitação para o emprego, um encaminhamento para o emprego. Então você precisa se preocupar com isso, isso é fato mesmo. E é isso. Se por acaso você ainda não segue este canal, não deixa de se inscrever, também não deixa de comentar. E o principal deles, não deixa de compartilhar.
Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo pra vocês, ó. Tchau, tchau.